Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora nossa aula 22 de Programação Web. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo sobre módulo CSS Basic Box Model. Hoje, iremos iniciar pelas propriedades CSS do Box Model, certo? E iremos estudar agora o margin, que é o que define a espessura das margens de um box. Como vocês podem perceber aqui no exemplo, nós temos um exemplo da declaração de margens de forma abreviada e da forma padrão, certo? Nós temos também o padding, que é o que define a espessura do enchimento de um box, e chamamos de enchimento, padding, a espessura da área que separa a borda do conteúdo. Então, aqui eu tenho um código em CSS deste padding, certo? Aqui seria o código padrão e aqui a forma abreviada. Nós temos também o border, que é o que define a espessura, o estilo e a cor da borda de um box. E pode-se definir cada uma dessas três características da borda individualmente para cada lado do box, com o uso de declarações individuais ou usar uma declaração abreviada. Então, essa propriedade admite as seguintes declarações individuais: border width, border style e border color. Então, border width. Nós temos aqui, no exemplo a seguir, a sintaxe da regra CSS para declarar a espessura da borda individualmente, certo? Que seria esta aqui, mas nós temos também a opção de termos a opção abreviada, certo? Que no caso seria esta aqui, onde vamos declarar a espessura da borda de forma abreviada. Border style. Observa aqui no exemplo a sintaxe da regra CSS para declarar o estilo da borda individualmente. No caso seria esta aqui, certo? Mas também, como no exemplo anterior, nós temos a forma abreviada. E nós temos o border color, que no exemplo nós temos a sintaxe da regra CSS para declarar a cor da borda individualmente, que no caso é esta aqui, certo? No caso aqui nós temos para a cor vermelha, cor verde, cor azul e a cor preta. Mas também, como nos outros exemplos, temos como declarar a cor da borda de forma abreviada, que no caso seria essa aqui. E nós temos o width, que define a largura de um box, e a seguir temos a sintaxe da regra CSS para declarar a largura. No caso aqui, no Box Model, essa propriedade define a largura da área do conteúdo do box, isto é, não inclui as espessuras de margem, border e padding. Então aqui nós temos o código em CSS, certo? Dele. E temos o height, ou height, como preferirem. E temos que ele define a altura de um box. E no exemplo nós temos a sintaxe da regra para declarar a altura, certo? Como vocês podem perceber bem aqui. E agora nós vamos ver o posicionamento CSS, que ele inicia pelo esquema normal, que é um esquema padrão de posicionamento dos boxes, certo? E temos o elemento nível de bloco, em que a distância vertical entre cada elemento nível bloco adjacente é determinada pela propriedade margem. Então, não tendo sido definida por regras de estilo, uma margem vertical para o bloco será tomada a margem inicial padrão, própria de cada elemento que forma o bloco. Então, margens verticais entre blocos adjacentes sempre se sobrepõem, ou seja, em lugar de somar a margem inferior de um bloco com a mais superior do bloco que ele segue para obter a margem final, esta será tomada como sendo a maior entre as duas, conforme mostrado na imagem que podemos ver agora, certo? Temos também elementos inline. A formatação se dá em linha, na horizontal, certo? E dentro do bloco que contém o box inline. Então, a largura de um box inline é limitada pela propriedade width do seu bloco container. Excedida essa largura, o conteúdo do box inline passa para a linha seguinte. Como vocês podem observar bem aqui, certo?
E nós temos também o posicionamento relativo, onde a declaração CSS Position Relative, né, sozinha não causa nenhum efeito no posicionamento do bloco, quando usada em conjunto com as propriedades top, right, bottom e left, movimentam o bloco da sua posição inicial de uma distância definida pelos valores declarados nestas propriedades. E medidas de comprimento CSS são empregadas para definir as coordenadas do deslocamento. Certo? Então, as propriedades left e right definem o quanto o bloco deve ser deslocado para a direita ou esquerda. Então, aqui nós temos um exemplo, certo? De left e top, né? Porque também temos as propriedades top e bottom que definem o deslocamento para baixo ou para cima. Então, aqui nós temos um exemplo para que vocês possam observar, né? Desta declaração Position Relative, certo? Então, elementos inline também podem ser deslocados da posição padrão com o uso desta declaração e seguem-se a marcação e a regra de estilo que demonstram este deslocamento. No caso aqui, nós temos um código em HTML e também em CSS. Nós temos também o esquema float, certo? Que é definido pela propriedade CSS float e seus valores left, right, none e inherit, que é o herdado. Então, outra propriedade usada neste esquema é a propriedade clear e seus valores none, left, right, both e inherit, que é o herdado. Então, segundo as regras deste esquema, o box é retirado de sua posição no fluxo do documento e flutuado para a direita ou para a esquerda. No caso, o espaço original, ocupado pelo box, não será deixado livre, sendo preenchido pelo elemento que ele segue no fluxo do documento. Então, aqui nós temos uma representação deste esquema float, certo? E eu tenho uma atividade para vocês, onde que eu quero que vocês me digam para que servem as propriedades margin, padding e border. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre propriedades CSS do Box Model, vimos os posicionamentos e os esquemas normal e float. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.